Olá, boa tarde. No mês que vem entra em vigor a nova lei de franquias. Ela foi criada para modernizar o setor e cobrir áreas que a legislação anterior não mencionava. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as mudanças da lei. E você vai ver também. Auxílio-doença e aposentadoria. Vamos falar sobre os direitos de quem tem hanseníase. O tratamento médico é de médio e longo prazo e feito à base de vários medicamentos que devem ser fornecidos pelo SUS gratuitamente. Na Bahia, Justiça Restaurativa ajuda no combate à pressão psicológica em adolescentes. A justiça restaurativa é uma política incentivada pelo CNJ. E ainda no Rio Grande do Sul, Porto Alegre ganha central integrada de alternativas penais. Pessoas que cometeram crimes menos graves são o foco dessa iniciativa. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking de novos casos de hanseníase, ficando atrás somente da Índia. Em casos mais graves, o paciente pode pedir auxílio-doença e aposentadorias por invalidez. Pode começar com pequenas manchas na pele ou perda da sensibilidade. Juntamente com isso, é muito comum o paciente ter também dores, dormências, principalmente nos membros, mãos e pés. Com esses sintomas, ou um conjunto deles, ou apenas alguns deles, já poderia levar o paciente a buscar um serviço de saúde, no sentido de diagnosticar se esse é o problema que ele tem. E foi isso que Dona Marli fez. A hanseníase foi diagnosticada há 20 anos e no ano seguinte a aposentada recebeu alta médica. Orgulhosa, conta que não teve nenhuma sequela física, superou o preconceito e hoje trabalha como voluntária em um grupo de apoio a mulheres que sofrem com a doença. Os pacientes de hanseníase precisam vencer o seu preconceito e também se tratarem, mesmo após a cura bacilar. A hanseníase é uma das doenças mais antigas do mundo. Os primeiros registros foram feitos em textos bíblicos há mais de 2.000 anos. Considerada uma doença grave e altamente infecciosa por ser transmitida pelo ar e saliva, os pacientes eram isolados do convívio social. Mas, com o avanço da medicina, hoje a hanseníase tem cura. A partir da primeira dose, esse paciente já passa a não transmitir mais a patologia. Apesar disso, o número de pacientes que não buscam tratamento médico e transmitem a doença é alto. Por ano, a média é de 27.000 novos casos, o que faz do Brasil o segundo país do mundo com pacientes de hanseníase, perdendo apenas da Índia. Por isso, as campanhas de conscientização foram intensificadas. No Distrito Federal, por exemplo, até o mês de março, um pronto-socorro está percorrendo locais de maior movimento para incentivar a população a fazer consultas e exames para o diagnóstico precoce da doença. No Brasil, não existe uma lei específica para garantir os direitos dos pacientes com hanseníase, mas a doença está na lista de prioridades do Ministério da Saúde. O tratamento médico é de médio e longo prazo e feito à base de vários medicamentos que devem ser fornecidos pelo SUS gratuitamente. Além disso, em casos mais graves e com sequelas físicas, o paciente pode solicitar auxílio-doença e até aposentadoria por invalidez. E desde 2007, a lei brasileira garante pensão especial para pessoas com hanseníase que passaram por isolamento social ou internação compulsória nos anos 80. E hoje se observa que isso não era a melhor opção. Então o Estado, ele teve essa proposição de lei, né? E ela vem justamente com a ideia de indenizar a pessoa que foi segregada da sociedade, né? Teve uma internação compulsória até dezembro de 86. Nessa semana, o plenário do Supremo decidiu que motoristas profissionais condenados por homicídio culposo em acidentes de trânsito podem perder o direito de dirigir. O julgamento foi em recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que excluiu a penalidade dada em uma condenação em primeira instância. No caso julgado, um motorista de ônibus causou a morte de um motociclista ao furar uma preferencial. Para o Tribunal de Justiça mineiro, a penalidade inviabilizaria o direito ao trabalho. No entanto, por unanimidade, o Supremo julgou que a punição é razoável e que o direito ao trabalho não é absoluto.
Também por unanimidade, os ministros julgaram inconstitucional uma norma da Receita Federal que retirou a isenção do pagamento de tributos em exportações indiretas. Isso acontece quando o produtor contrata uma intermediária, são as empresas chamadas tradings, para fazer a operação. A Corte entendeu que a Constituição não estabelece distinção entre as exportações diretas e as intermediadas por empresas maiores. E para falar sobre os julgamentos, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a consultora jurídica da TV, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Estivemos juntos no acompanhamento dos julgamentos, no plenárias e agora falando a respeito justamente destes julgamentos que aconteceram nesta semana do Supremo Tribunal Federal. Havia uma expectativa, inclusive, no sentido de que tínhamos a pauta da quarta-feira, já com processos designados. Normalmente se imagina que eles terão mais peso, porque na quinta-feira haviam as chamadas listas dos ministros, que às vezes se faz uma associação no sentido de que são processos julgados mais rapidamente, isso às vezes acontece, mas na verdade tivemos uma grande quantidade de processos e muito debate no plenário. Tanto na quarta como na quinta, né, Cadu? Na quarta-feira ainda, os ministros retomaram um julgamento que já havia sido iniciado em outubro de 2019, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, um recurso extraordinário que discute justamente qual é a data de início para a contagem do prazo de 5 anos previsto numa legislação federal para que a administração pública, no caso concreto, o Tribunal de Contas da União, possa rever os seus próprios atos. Naquele caso, iniciado o julgamento em outubro, foi retomado agora nessa semana com o voto do ministro Edson Fachin, se discute um decreto de aposentadoria dado a um servidor em 1997, mas que em 2003, portanto 6 anos após esse decreto de aposentadoria, o Tribunal de Contas da União decidiu que havia uma ilegalidade na concessão da aposentadoria e anulou o ato. A pergunta é: aquele prazo previsto na legislação de 5 anos passa a valer a partir da publicação do decreto de aposentadoria que deu esse direito ao servidor ou a partir do momento em que o processo para o início da análise junto ao Tribunal de Contas da União ingressa neste tribunal? É justamente essa a discussão nesse recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em que o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, que já votaram, entenderam que o marco inicial desses 5 anos é do ingresso do processo no Tribunal de Contas. O ministro Edson Fachin, como eu disse, votou nessa semana retomando o julgamento e abriu uma divergência. Para ele, a partir do momento em que há a publicação deste decreto, esse direito já ingressa no patrimônio jurídico do servidor e não pode ser alterado dentro do prazo de 5 anos. Mas deve ser este o marco inicial para a contagem do prazo para a administração pública poder anulá-lo. Como no caso concreto, já teriam se passado 6 anos, para o ministro Edson Fachin, não poderia haver alteração nesta aposentadoria. Mas o julgamento não terminou. Há uma promessa do ministro Dias Toffoli de que esse processo volte na próxima sessão da quarta-feira, no período da tarde, até porque o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, pediu o adiamento do julgamento em razão de debates que surgiram dentro do próprio plenário na quarta-feira, argumentando inclusive que, por vezes, um processo entra no tribunal, mas dura 10 anos, 15 anos para ser julgado e o cidadão, o servidor, não pode aguardar tanto tempo, ficar nas mãos da administração. Então, acredito que na próxima semana esse tema retorne ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E na quinta-feira, no julgamento das listas, como você disse, vários julgamentos foram concluídos, leis estaduais declaradas inconstitucionais, como, por exemplo, uma lei do Estado do Rio de Janeiro, que previa uma lei complementar do Estado, que previa a indicação pelo governador de um membro da OAB na composição do chamado Corregedoria Tributária de Controle Externo. Para o ministro Luiz Fux, relator dessa ação, a obrigatoriedade por lei na composição desta corregedoria tributária de um membro da OAB fere a Constituição na medida em que a OAB é um órgão seria uma autarquia federal e que, portanto, não poderia ter esse caráter obrigatório de participação. Se houver uma voluntariedade, não há problema. Mas, para o ministro Luiz Fux, essa imposição legal seria inconstitucional e acabou formando uma maioria para declarar essa lei inconstitucional. E ainda teve uma outra decisão também bastante importante para a dívida pública do Estado da Bahia com a União,
numa outra ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada também na quinta-feira. Então, muitos julgamentos aconteceram quarta e quinta e com resultados bastante profícuos. Nesse caso da ação direta de inconstitucionalidade, perdão, é uma ação civil originária, não uma ADI. Nessa ação civil originária, o Estado da Bahia questionava a utilização do fundo de arrecadação, do fundo de combate e erradicação à pobreza que o Estado tem no cômputo para o desconto na dívida pública do Estado com a União. Ou seja, argumentava que esse valor do fundo de erradicação da pobreza não deveria ser computado para fins de amortização da dívida pública. E, nesse sentido, os ministros entenderam que realmente não deveria ser computado. Mas um segundo pedido que havia era de que esse valor do fundo também não fosse computado para na aplicação daquele percentual previsto na Constituição para a saúde e educação. Mas, nesse ponto, os ministros acabaram entendendo que não, o pedido não era compatível com a Constituição e que o valor do fundo deve sim ser considerado na aplicação desses percentuais, saúde e educação, mas não na amortização da dívida pública. E o ministro Marco Aurélio, relator dessa ação civil originária, disse que aqueles valores que foram pagos a maior devem ser devolvidos ao Estado da Bahia dentro de um critério de compensação. Então, esses foram, pelo menos, os grandes destaques da sessão plenária, tanto da quarta-feira como da quinta-feira. E as sessões plenárias do Supremo você acompanha, Karina Zuccolotto e eu, com o direto do plenário, ao vivo, todas as semanas, quartas e quintas-feiras, e também os detalhes a respeito desses julgamentos no plenárias, que já estreia exatamente aos sábados, com reprise durante todas as semanas. Obrigado, Karina, e até a próxima. Até a próxima. Veja a seguir a alteração da lei de franquias. Eu volto em instantes. Continue com a gente. Justiça, para mim, é igualdade de direitos, igualdade de gênero, a possibilidade de entrar no mercado de trabalho e, além disso, de estudar, de ter uma vida digna. No mês que vem entra em vigor a nova lei de franquias que traz mudanças importantes para o setor. Assumir um modelo de negócio que já estava pronto, já formatado, com cardápio e layout definidos, foi a opção que Hélio escolheu para abrir esse restaurante de sushi em Brasília. Mas, apesar de toda a facilidade que o franqueador oferecia, ele já entrou sabendo que tinha algumas obrigações a serem cumpridas. Como é uma franquia, tem esse modelo, a gente fica engessado de buscar qualquer alteração, né? A gente não pode fazer mudança por nosso gosto. Achar, não, assim é melhor, outro modelo é melhor. A gente tem que seguir o modelo da franquia, então o padrão a ser seguido. Então é uma coisa que fica mais engessada, mas a gente já entra sabendo disso. E a outra é o custo, que é manter uma franquia, que a gente paga royalties e fundo de marketing. Então, todo mês, em cima do faturamento bruto, a gente paga um percentual sobre o faturamento. O pagamento dos royalties é muitas vezes a maior dificuldade numa franquia, porque nem sempre o franqueado consegue um bom faturamento todos os meses. Segundo a Associação Brasileira de Franqueados, os setores de saúde e alimentação são os que pagam a maior taxa de royalties, que varia entre 20% e 50% sobre o faturamento bruto. A associação explica que nem sempre é fácil negociar com a franqueadora. Para viabilizar a sustentabilidade e competitividade do negócio, a lei de franquias foi modernizada. Exemplo, franqueadores que eles cobram o valor do produto ou do serviço, cobram a taxa de franquia, o royalty, sobre esse valor do serviço que eles próprios estão fornecendo e fazem promoções periódicas. Na promoção, oferecem nacionalmente um desconto sobre o preço final de balcão. Só que esse desconto eles não aplicam no preço que eles fornecem para o franqueado. Isso não poderá mais acontecer. Isso tem que estar previsto no contrato. Qual é o limite do royalty, que será de 30%, e nesses descontos, nessas promoções em que o franqueador fizer de uma forma generalizada, ele tem que oferecer o mesmo desconto sobre o preço dele e sobre a taxa de royalty dele.
E para detalhar o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Rafael Barros e Silva Galvão. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, Boa antes de mais tarde, nada. Obrigado. Bom, antes, eu vou começar com uma questão, digamos, básica, porque a gente ouve determinadas expressões no dia a dia, inclusive expressões legais, inclusive por conta dos meios de comunicação, e há uma falsa sensação de que entendemos sobre aquele assunto, e na verdade não é bem assim. Por exemplo, no caso, como disse uma pergunta básica, o que é uma franquia? Para começar, é necessário que haja um contrato, um pré-contrato entre franqueador e franqueado para que se caracterize essa relação? Isso, franquia é uma relação de empresas em que há uma cessão do patrimônio intelectual da empresa, a marca, patentes e por aí vai, software. E para ser caracterizado um contrato de franquia, deve existir, sob pena de anulabilidade e até nulidade da nova lei, a circular de oferta de franquia, que é um documento bem robusto que vem para trazer transparência. Transparência é a palavra mais utilizada, inclusive, na exposição de motivos da primeira lei, lá de 94, e ela vem para isso, para dar segurança ao franqueado, né, que é a parte mais sensível, mais frágil da relação, e trazer essa transparência mesmo com relação ao negócio. Né? Seria mais ou menos aquela aplicação daquele ditado, que eu vou, numa livre versão, eu diria, o que é previamente acertado não é tardiamente discutido. Exatamente, o que é combinado não sai caro, né, também. Certo. É mais ou menos isso mesmo. Esse documento, ele é muito robusto, a lei determina vários requisitos para ele. Ele precisa, por exemplo, ter os contatos dos ex-franqueados, que saíram, antes eram 12 meses, e que saíram nos 24 meses agora. A lei que vai entrar em vigor agora pede para que o franqueador indique quem são os franqueados que saíram da franquia, para que você possa ligar para ele, perguntar por que ele saiu, o que é que deu certo, o que é que não deu. Outra inovação é a questão do perfil do franqueado. Qual o perfil ideal do franqueado? O franqueador tem que indicar agora para ver se você se encaixa nisso, né? Porque às vezes a franquia não é para todo mundo, então... O que caracteriza essa nova legislação? Ela protege mais? Ela trata de que princípio? Seria, por exemplo, a questão do pré-contrato? Sim, não. Isso já é uma coisa que já existia, né? Já é um contrato, a circular de oferta de franquia já existia. Ela vem para robustecer mais, ela vem para trazer mais informações como... incluir questões que a jurisprudência já trata, como não se trata de relação de consumo entre o franqueado e o franqueador. Isso a lei já traz, porque já é uma tendência da jurisprudência a tratar isso, então a lei já traz isso, essa inovação. Traz outras inovações com relação a contratos internacionais, que não previa antes, questão da entidade sem fins lucrativos, que também não previa antes, e são coisas que já aconteciam e que a lei não previa, e ela vem exatamente para atualizar, renovar a lei para atualizar ela e trazer uma... O doutor tocou exatamente num ponto que me parece sensível, que é a questão exatamente dos contratos internacionais, porque muitas das franquias são estrangeiras, são marcas estrangeiras. E particularmente em um mundo globalizado, essa questão das fronteiras e a questão da legislação, ela se tornou mais sensível ainda. Exatamente. O que fala, do que trata essa questão? Porque antigamente você precisava ter um master franqueado, você precisava criar ou franquear para alguém aqui que não seria considerado nem franquia para a lei, um master franqueado que franquearia a marca para outras pessoas. Hoje, a lei já acabou com isso e você pode fazer diretamente. Você não precisa ser o representante de uma marca americana no Brasil. Você pode ter uma loja daquela marca americana no Brasil. Tem os requisitos legais, o contrato precisa ser em português, precisa ter um representante dele aqui para receber da citação ou, em caso de judicialização, ou um representante seu lá, mas ela vem para quebrar essa barreira mesmo, para facilitar essa vinda de marcas para o Brasil. Eu quero abrir uma franquia. Qual o cuidado que eu devo tomar, inclusive frente à nova legislação? O primeiro é ver se ter afinidade com o negócio, né? A primeira é uma questão comercial, né? Você tem que saber se tem afinidade com o negócio, se você agora consegue se encaixar no perfil de franqueado ideal e ter cuidado com essa circular de oferta de franquia.
que ela tem que ser entregue 10 dias antes de qualquer pagamento de taxa ou assinatura de contrato. Talvez um acordo de confidencialidade para você ter acesso a isso. Esse circular de oferta tem que ter o balanço da empresa, tem que ter todos os custos. Você tem que pensar também na questão da passivo trabalhista. Um fast food, por exemplo, tem muito passivo trabalhista. Mas a lei ela já traz muitos requisitos que, se você pegar um advogado especialista, ele já vai saber o que é que ele precisa, o que é que precisa ser informado para você. Se não tiver essa informação, o contrato pode ser anulado, pode ser inclusive tornado nulo e você receber tudo o que você pagou de volta. Ou seja, consulte um advogado. Doutor, muito obrigado pela sua participação. É claro que o tema é bastante profundo, mas já fica um esclarecimento aqui dado para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por me receber. Veja a seguir, Porto Alegre ganha central integrada de alternativas penais. Os detalhes no próximo bloco. Não saia daí. Justiça, para mim, é um dos poderes que regem a nossa república e a nossa democracia. Na Bahia, um projeto desenvolvido pelo Judiciário tem ajudado a combater um problema grave, a pressão psicológica que leva adolescentes à automutilação e até mesmo ao suicídio. A solução encontrada foi a justiça restaurativa, um método estimulado pelo Conselho Nacional de Justiça. Amanda tinha problemas em casa, agora se considera uma adolescente diferente. Eu tinha muita dificuldade a me comunicar com minha mãe brigava muito. E depois que eu comecei a participar do círculo, eu hoje consigo mais conversar com minha mãe. A gente se entende mais. Isso tem motivo. Ela participa do ciclo de justiça restaurativa, que funciona na escola dela, o Colégio Estadual Professora Noêmia Rego, em Salvador, na Bahia. Para os professores, conhecer os problemas dos alunos tem sido a melhor forma de promover a educação. Muitas vezes você chega na sala de aula, você está falando do assunto, você está falando de Revolução Francesa, você está falando de Idade Média com um aluno que está um conflito interno, uma angústia, e você não consegue alcançar esse aluno. No círculo também a gente tem a oportunidade de mostrar a nossa humanidade, porque o professor ele entra no círculo, ele fala também de conflitos da juventude, de experiências íntimas, pessoais, e o aluno acaba vendo assim um professor humano que está mais próximo a ele, e isso tem um resultado também prático na aprendizagem. A justiça restaurativa é um método simples que pode ser oferecido em casos de adolescentes em conflito com a lei ou antes de qualquer problema, de forma preventiva. Ela é baseada na compreensão. É possível interpretar, por exemplo, um comportamento agressivo e, com conversa, tentar mudar essa realidade. A justiça restaurativa tem esse viés, né? De dar voz a todos, considerar inclusive os sentimentos, né? Os sentimentos e tentar transformar muitas realidades. E que muitas vezes são realidades invisíveis. As pessoas são invisíveis, as pessoas são desconsideradas na sua contextualidade e o viés restaurativo tem esse condão, né? No Colégio Estadual Professora Noêmia Rego, tudo melhorou. O relacionamento entre estudantes, educadores, mas, principalmente, ajudou os jovens a entender o que se passa dentro da própria cabeça. A gente começa a pensar melhor no que a gente está fazendo, sabe? Porque quando a gente é adolescente, as coisas ficam muito mais complicadas da gente entender. Porque as coisas ficam muito fortes. A justiça restaurativa é uma política incentivada pelo CNJ. Nas escolas, também cumpre uma missão prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é garantir a proteção integral dos menores de idade. Além de reforçar a visão de que em qualquer momento da vida nós podemos errar. E isso acontece com todo ser humano. O foco, como eu disse, realmente é na busca de uma recuperação social. E os desafios são grandes, são macros, porque tem que haver uma mudança de mentalidade. Para quem faz parte do projeto, essa é a melhor forma de fazer justiça. Essa justiça humanizada, ela dá certo. Quando a gente para e ouve o sujeito, a gente proporciona um espaço para esse sujeito falar. Foi instalada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Central Integrada de Alternativas Penais.
Criada a partir de um termo de compromisso entre o Poder Judiciário e o Executivo, a iniciativa busca a ressocialização por meio das penas pecuniárias. O termo de compromisso entre o Tribunal de Justiça do Estado e a Secretaria de Segurança Pública foi assinado no último dia 28. Cabe ao Judiciário a cedência do espaço onde a central passa a funcionar. Pessoas que cometeram crimes menos graves são o foco dessa iniciativa. A meta é impedir que elas voltem a praticar delitos e que não evoluam na escalada do crime. Um trabalho de ressocialização que prevê o retorno delas ao mercado de trabalho. Cria, como disse, esse hub, esse centralizador de encaminhamentos daquele que cumpre uma pena diferente da pena de prisão, para, digamos assim, especialmente a sua recolocação no mercado de trabalho, que muitas vezes nem é recolocação, é a primeira colocação. A Central de Alternativas Penais vai funcionar no 5º andar do Foro Central de Porto Alegre, com os servidores da SUSEP. O secretário espera poder levar a central para outras regiões do estado e que o resultado possa refletir no sistema carcerário. Ela vai evitar que aquela pessoa que cometeu um delito de baixa expressão lesiva, evite que essa pessoa ingresse no sistema prisional, que hoje tem todas as limitações e dificuldades que nós conhecemos. Então, primeiro trabalho é a questão da seletividade, né, da desnecessidade de pessoas com esse perfil não agravado, não entrar no sistema prisional. E que tal participar do Jornal da Justiça com a gente? Mande a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61, código DDD de Brasília, é claro, 99260-6116. Participe! E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Tchau!